Senhoras e senhores, um ótimo domingo a todos, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Você vai aprender nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que vai te oferecer uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Tudo isso utilizando o meu operacional baseado em análise técnica purista, supply e demand, análise de fluxo institucional, para que você possa encontrar o verdadeiro ponto mais importante do mercado, que é onde está o dinheiro, onde está a liquidez. Nesse vídeo você vai aprender como encontrar regiões de liquidez para que você possa ter os principais pontos de atuações institucionais aí para o seu pregão de amanhã, tanto do mini índice quanto para o mini dólar. Se você está chegando agora, eu queria já pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e, claro, não se esqueça de clicar ali no sininho de notificações para você poder receber sempre quando tiver vídeos novos aqui. Também queria pedir para você dar uma olhada nos links das descrições que está aqui embaixo, confira todo o acesso para o meu material, para você aprender em detalhes toda essa estratégia que eu utilizo para ganhar dinheiro no mercado financeiro. E eu queria pedir para você também para que você deixe um seu comentário, assim eu vou saber o feedback de que você está achando desse material e isso vai ajudar muito eu entender a sua necessidade para que eu possa fazer um conteúdo especialmente para você aqui nesse canal. Pessoal, vamos falar um pouquinho então de gráfico. Eu já deixei preparado aqui as nossas principais regiões para a gente trabalhar ali no pregão de amanhã. Fiz essa análise aqui ontem. Então eu acabei já deixando preparada para a gente tomar como base ali no nosso estudo de mercado de hoje. Esse aqui é o gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente pode observar que tem algumas regiões importantes que nós desenhamos aí pro pregão de amanhã. Você pode observar que o mercado está trabalhando numa grande consolidação, né? O mercado ele vem desde aqui do dia 30 de setembro, dia 3 de outubro, perdão, 30 de setembro, 3 de outubro ali, ele está formando ali um range de atuação muito grande, né? E isso faz com que a gente fique travado dentro desse range de atuação, que nós temos ali o range dos 118.800 até os 113.600 pontos. Então é uma quantidade absurda que nós temos aí deste intervalo dessa consolidação. E claro, além dessa consolidação grandona, como vocês podem observar aí, você também tem uma menor, que é onde eu desenhei ali a teoria do prêmio e do desconto. Você pode ver que existe ali um outro range que atua dos 115.800 até os mesmos 118.800. Então você tem ali mais um intervalo para a gente estar negociando. O pregão de sexta-feira nós se aproximamos ali muito próximos do fundo desse range, né, dessa consolidação. Nós viemos ali a testar um order block, que seria esse ponto aqui do dia 5 de outubro. O mercado acabou mitigando essa região e segurou bastante ali, rompeu inclusive o último topo e o mercado avançou depois do toque do order block aproximadamente 1.060 pontos, né? Agora vai ser de extrema importância a gente analisar para o pregão de amanhã qual será o ponto de abertura do índice, porque utilizando como base o ponto de abertura a gente vai conseguir traçar alguns cenários, porque qualquer movimento que tenha no intervalo dessas regiões de demanda e regiões de oferta, elas são consideradas simplesmente ou captura de liquidez ou um movimento de mitigação. Então você pode observar que no meio do caminho é muito comum que exista armadilhas de liquidez para induzir ali o varejo a fazer um movimento antecipado. Então você tem ali formação de um fundo duplo, formação de um topo duplo, formação de um rompimento de uma linha de tendência, você tem manipulação no Fibonacci, você tem uma figura, tudo isso para fazer com que o varejo antecipe o real movimento que o mercado tende a fazer. E aí eles consigam manipular todas essas ordens e utilizar essa liquidez como combustível do mercado, né, para favorecer ainda mais a posição dos institucionais. Então o que você precisa identificar primeiro são os principais pontos que o mercado pode segurar. E a gente começa analisando isso principalmente em duas teorias. A gente vai separar ali o mercado em duas regiões.
tanto esse range maior quanto o range menor. Eu acabei separando o range menor porque, se a gente for levar em consideração, vocês puderam observar aqui que eu desenho o Equal Lows. Eu estou desenhando esse Equal Lows aqui, que na verdade é um fundo duplo. Esse movimento de fundo duplo está pegando basicamente essas duas regiões, e isso pode fazer com que o varejo desenhe uma região de suporte aqui, juntamente com esse topinho, eles possam desenhar aqui uma linha de suporte nessa região, e aí eles começarem a comprar quando o preço chegar nesse ponto. E se o institucional vê que ali está existindo uma grande quantidade de ordens, muito fácil para ser manipulado, né? E principalmente ali embaixo você tem um movimento de reacumulação, você pode esperar por uma grande manipulação aí dentro dessa região. Então eu tracei esse Equal Lows ali para a gente poder ficar esperto em relação a essa zona que o mercado está formando ali, que é uma zona de extrema liquidez, e quando a gente tem uma situação como essa, você pode esperar uma manipulação para com que ele utilize esse stop desse varejo aqui para executar os movimentos, né, para executar as ordens ali passivas, as ordens passivas que estão ali provavelmente próximos à reacumulação aqui de trás, que é esse movimento aqui, ó, tá? Pessoal, esse Equal Lows aqui também, ele é a nossa extremidade inferior do nosso range de negociação, da nossa faixa de negociação aí que está desenhada na sua tela. Isso significa que é esperado com que a gente tenha oportunidades compradoras, tanto nessa região quanto abaixo dessa região. Se eu estou falando para vocês que ali existe uma região de Equal Lows, significa que ali pode ter também uma manipulação de mercado. Você vai tentar buscar oportunidades abaixo dessa região de Equal Lows para que você possa comprar o mais barato possível e também se beneficiar desse fluxo de caça de stop ali, para que você possa ter um movimento, né, ter um trade ali rápido e que vá em direção ao seu alvo da maneira mais fácil possível. Então a gente está traçando ali, inclusive, alguns pontos de demanda também abaixo desse range de negociação, porque eu estou tendo a oportunidade de comprar mais barato, já que nós temos dois ranges aqui de destaque. O primeiro é esse aqui que eu desenhei, e o segundo é esse outro maior que eu comentei no início desse vídeo, que é essa região aqui, onde você tem inclusive os 50% aqui mais ou menos nessa faixa, e isso também vai favorecer ali você poder comprar abaixo dessas regiões aqui. Lembrando que quanto mais barato, né, quanto menor ali a distância do seu order block, quanto mais barato você conseguir comprar, né? Quanto mais para baixo você conseguir comprar e quanto mais para cima você conseguir vender, melhor para sua posição. Porque se você está comprando o mais barato possível, você está comprando com uma maior quantidade de desconto. E se você tá vendendo o mais alto possível, você está vendendo com uma alta concentração de prêmio. Então você tem ali como extrair um payoff muito maior do que se você comprar aqui, por exemplo, tá? E lembrando que você sempre vai focar ali em regiões zone to zone. Significa que se você estiver buscando uma venda nesta região aqui em cima, você vai buscar ali a última região de demanda para você como alvo, e vice-versa. Se você estiver buscando aqui, você vai buscar aqui. À medida que você estiver negociando aí as últimas regiões, você vai sempre estar trabalhando com o conceito de zone to zone, né? Que o mercado ele se movimenta ganhando níveis de liquidez. Então aqui eu desenhei um order block importante que foi gerado quando o mercado testou esse outro order block aqui. Esse movimento aqui de redistribuição, eu não encontrei ali uma situação clara e uma situação mais adequada para poder fazer um refino desse movimento aqui que gerou esse imbalance. Eu também não quis pegar este candle aqui porque ele estava exatamente nos 50% entre a teoria do prêmio e do desconto, então eu estou priorizando movimentos ali na zona de prêmio. Obviamente que o melhor possível seria esse aqui, que nós temos, que inclusive tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele já foi meio que mitigado, tá? Este outro aqui em cima também é um outro order block que gerou um desequilíbrio muito grande e que foi nesse ponto que gerou esse movimento de queda toda, tá? Este outro aqui foi um movimento de refino do gráfico de 1 minuto, onde eu estava pegando este order block aqui, que ele já foi mitigado, né? Você tem ali a mitigação ocorrendo 3 vezes, inclusive, que girou o preço para baixo. E eu acabei refinando essa zona aqui, lá no gráfico de 1 minuto,
porque se eu tivesse pego esse order block aqui também, ele também já teria sido mitigado. Então eu acabei pegando ali o melhor dos mundos, eu acabei pegando uma região média desse cara com uma região média desse cara e acabei refinando pelos pavios ali, porque essa região dos pavis ainda não foi testada. Mas preste muita atenção, porque esse é um order block aí, que se a gente fosse dar uma nota para ele, o mercado passa muito tempo nessa zona e ele não é tão forte quanto os de cima, tá? Então tem que tomar um pouco de atenção ali. Esse aqui embaixo já comentei com vocês. Esse aqui, mesma história, você tem um movimento de reacumulação aqui. Dentro desse movimento de reacumulação, é muito melhor, por exemplo, você refinar essa base e refinar esse order block que girou o preço para cima. Então esses dois aqui são order blocks excelentes, estão em regiões de desconto também muito boas. Só que esse aqui é um order block assim, mais ou menos legal. Por que mais ou menos legal? Porque o mercado passou uma grande quantidade de tempo dentro dessa região, até mesmo a gente chama ela de reacumulação, porque ele ficou reacumulando contratos dentro desse ponto, e também dentro desse movimento aqui não existe um desequilíbrio, né? Pelo contrário, o mercado está equilibrado dentro. Então eu acabei pegando o último candle negativo que gerou a saída com volume desse movimento aqui, e que inclusive gerou um fair value gap, que gerou desequilíbrio, que gerou imbalance, que gerou ali demanda compradora. Então eu estou acreditando que se o mercado vier para manipular esse equal lows, ele possa manipular esse equal lows aqui e segurar nesse order block, inclusive fazer um teste de oferta ali, e quem sabe a gente pode voltar a testar esse camarada aqui, ó, tá? Eu quero que vocês tenham um pouco de atenção nesse cara, porque hoje não vale a pena eu marcar ele, mas eventualmente, se o mercado romper este fundo aqui e vier testar esses order blocks de baixo, essa região aqui de demanda vai ficar muito afastada para utilizar ela como zone to zone. Então eu vou ter que utilizar um ponto intermediário. E esse ponto intermediário vai ser única e exclusivamente 2. Quais dos dois? Será este aqui? Será este aqui? E também, da mesma forma, este aqui. Agora, por que eu falo que esse aqui é o mais importante? Porque se você tem dois order blocks ali muito próximos, o que vale mais é o da extremidade maior, tá? Então, caso a gente venha a perder esse order block aqui e segurar em algum desses da região de desconto do movimento maior, é de extrema importância você desenhar esse camarada aqui, porque ele vai fazer a diferença aí na sua análise, tá bom? Certo? Em relação ao índice, tudo tranquilo, toma muito cuidado com esse movimento aqui, porque esse movimento é um movimento que acumulou muito dinheiro, tem muito player posicionado dentro dessa região, tem muito lote travado dentro dessa região, você tem que monitorar aqui uma possibilidade de manipulação para tentar estopar o máximo de contratos possíveis aqui, tá? E aqui, obviamente, você vai dar prioridade para fazer movimentos de venda aqui, aqui e aqui, porque essa região aqui, ela está muito próxima dos 50%, e aí você não tem uma oportunidade tão boa para vender logo de cara se o mercado abrir dentro dessas regiões aqui, tá? É mais prudente você esperar uma movimentação como essa, e aguardar uma movimentação como essa aqui. E focar apenas numa movimentação desse order block, caso o mercado perca esse fundo aqui. Então você pode até meio que deixar preparado ali o que você pretende fazer, para que você não fique com nenhum tipo de dúvida, caso você por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ter os detalhes ali tudo na tela, porque fica muito mais fácil você antecipar ali a sua tomada de decisão quando você já tem ali um plano pré-definido, um plano pré-determinado, e aí a gente vai traçar aí as movimentações de testes de order blocks utilizando a tendência principal. Lembrando, hein, pessoal? Lembrando, essa região do equal lows aqui é o choque do movimento principal. Aqui é o topo de continuidade do movimento principal. E também, no movimento secundário, no movimento de mitigação, você tem a perda do choque aqui. Então, se você tem a perda do choque aqui, significa que o mercado está testando uma região de demanda. Ele validou a região quando rompeu o choque, e quando ele rompeu o choque, a onda que rompeu o choque valida o order block anterior. Então esse teste aqui é de extrema valia, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho
ali de dólar bem rapidamente, nós temos a nossa movimentação aí do último pregão. A gente acaba que está meio consolidado novamente, né? O dólar também está num range muito grande de consolidação. E o que eu observo aqui para a gente focar é o seguinte: existe uma região muito forte de liquidez aqui embaixo, tá? Uma região que é bem propícia à manipulação de mercado. Você tem aqui essa região que também é um equal lows, e aqui você tem uma outra região mais propícia ainda, que é um equal highs. Dentro dessa região de equal highs, você tem essa base aqui, ó, que está atuante aí dentro desse movimento. Mas antes dessa base, você tem esta base aqui, tá? E esta base, ela pode utilizar a liquidez desses dois topos para jogar o preço para cima lá naquela região. Então o mercado pode vir, manipular toda a liquidez desta região de equal highs, utilizar isso como combustível para executar as ordens passivas lá em cima e voltar para baixo, que é onde nós temos esse order block aqui, que girou o preço para baixo, que está gerando inclusive o movimento de zone to zone. O meio do caminho, pessoal, ele nunca é importante. O meio do caminho ele nunca é interessante, ele nunca é importante para a grande maioria, né, para a grande massa. Nem mesmo os grandes operacionais, aí, os grandes operadores, eles utilizam o meio do caminho. Os big players sempre gostam de atuar nas extremidades, porque é nas extremidades que existe o dinheiro pesado, é nas extremidades que existe a liquidez pesada. Então não faz sentido você ficar buscando oportunidades a qualquer custo, só porque o mercado está ali numa movimentação lateralizada, tá? Então evite ao máximo ficar exposto na manipulação ali, que é o meio do caminho. Então a gente vai adotar aqui as principais regiões de oferta, as principais regiões de demanda, e você vai se lembrar de mim quando o mercado romper essas regiões de liquidez com o único objetivo de capturar esse dinheiro que está aprisionado aqui. E se você for traçar basicamente o conceito de prêmio e desconto, você vai ver que você vai dar prioridade para as regiões compradoras abaixo dos 50% e você vai dar prioridade para as regiões vendedoras acima do 50%, tá? Então você precisa fazer aí essa leitura para que você tenha um detalhamento maior ali do seu nível operacional. Gabriel, eu quero deixar um pouco mais refinado. Você pode pegar o seu prêmio de desconto e traçar para dentro desse range aqui, ó. Você vai ver que as melhores oportunidades estão aqui embaixo e as melhores oportunidades para vender estão aqui em cima, já que no meio do caminho a gente não tem ali uma movimentação com tanto detalhamento assim aqui no meio dessa região, tá? Você tem muita movimentação de lado, muito candle de lado, muito movimento que não demandou liquidez. Você pode ver pelas próprias formações de candles aqui que o mercado está extremamente não líquido, aguardando ali uma tomada de decisão de alguma coisa, que obviamente são as eleições presidenciais aqui no Brasil. Certo, pessoal? Bom, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo ao máximo. Não deixe de deixar o seu comentário aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, também se inscreva e assine o sininho de notificações, deixa o like nesse vídeo. Muito obrigado a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.